Olá, turma de trigonometria, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as formas de adição. Nós vamos ver as formas de adição para tangente e fazer algumas consequências dessa forma de adição. Em geral, o aluno não costuma se lembrar logo dessa forma de adição para o seno da soma e cosseno e assim por diante. Então, quando eu era estudante, o meu professor de matemática no ensino, na escola técnica, que é que eu estou ensino médio de vocês hoje em dia, ele ensinou a brincadeira da Canção do Exílio. E a Canção do Exílio é aquela famosa poesia de Gonçalves Dias, onde ele fala, ele está no exílio, está longe da terra dele, e ele vai falar sobre a terra dele. A poesia é assim: minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, é uma poesia bem famosa e muito bonita. Tem várias canções do exílio, não apenas de Gonçalves Dias, seguindo mais ou menos essa mesma ideia. Então, para lembrar dessa, o que é que isso tem a ver com a forma de adição de arcos, é que você faz uma paródia dessa poesia. Você fala: minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Essa é a brincadeira que o meu professor de matemática, que faleceu esse ano, do ensino médio, excelente professor, um dos melhores professores que eu tive em toda a minha vida, professor Queiroz, é, e nos deu essa dica de você encontrar o seno da soma. No caso do seno, quando aqui é mais, aqui também é mais. E quando aqui é menos, aqui também é menos. Então, vou colocar na maneira para ficar mais fácil lembrar. Então, seno de A mais B é seno A cosseno B cosseno A. Ou seja, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Depois de um tempo, você até esquece da poesia e só lembra dessa brincadeira. Com relação ao cosseno, o cosseno de A mais B, para o cosseno você, em vez de modificar aqui seno e cosseno, você escreve tudo ou cosseno ou tudo seno. Então vai ser cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Só que no cosseno a gente muda o sinal. Como aqui é um mais, aqui passa a ser o menos. E se fosse, por exemplo, o menos aqui, passaria a ser o mais. Então foi isso que a gente viu na exposição anterior. Eu não falei sobre a brincadeira da Canção do Exílio, mas depois de um tempo, de tanto você fazer essas questões, você não é que você decora, é que você já está no seu sangue essas informações. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas duas para encontrar quem é a tangente da soma de dois arcos. Ou seja, eu quero encontrar aqui quanto é que vale, usando essas duas aqui, e vou colocar um pouco mais para cá, a tangente da soma dos arcos A e B, ou seja, quanto é a tangente de A mais B. Se a gente usar a definição, bem, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E agora a gente só vai substituir. Bem, quem é o seno de A mais B? Vai ficar bem grande aqui, vou colocar um traçado. Aqui eu vou dar outra dica para vocês que vão ser professores de matemática. E eu corrigi a atividade de vocês e eu notei isso, que é um erro comum. Quando você for fazer uma fração, uma expressão matemática, que vem logo depois do sinal de igual, você coloca o sinal de igual, primeiro você coloca o traçado da fração, mais ou menos no meio, aqui onde tem o sinal de igual, mesma altura, para depois escrever, tá? Porque eu vejo o pessoal colocando bem abaixo, fica um negócio estranho, e quando faz divisão de fração por fração, aí fica errado mesmo. Então eu coloco sempre isso para evitar esse problema. Então quem é o seno de A mais B? Aí seno A cosseno B, seno B cosseno A. Como aqui é mais, então aqui também vai ser o sinal de mais. E no denominador, cosseno A, cosseno B. Como aqui é mais, no caso do cosseno a gente muda para menos. Seno A, seno B. Aí do jeito que está colocado aqui, fala, professor, tá uma expressão tão grande.
E não está muito legal, porque eu queria envolver que a tangente fosse alguma coisa da soma, estivesse envolvida com a tangente de A e tangente de B. Então vai fazer aparecer. Essa aqui é a expressão para a tangente de A mais B, que você pode utilizar. Mas a gente vai simplificá-la para que fique apenas envolvendo a tangente de A e de B. Para fazer isso, nós vamos colocar essa parte, dividir tanto o numerador como o denominador por cosseno de A vezes cosseno de B. Por quê? Porque se a gente dividiu a parte de cima e a parte de baixo, no numerador por cosseno de A vezes cosseno de B, quando se for dividir, até que você vê, você vai fazer cosseno de B, cosseno de B, você cancela. Aí vai ficar seno de A sobre cosseno de A, que dá tangente de A. Então, pelo menos agora vai ficar aparecendo a tangente e o seno. Ou, desculpa, a tangente de A e a tangente de B. Então, nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador por esse termo, cosseno de A vezes cosseno de B. Então, o numerador, seno de A, cosseno de B, eu vou dividir por cosseno de A vezes cosseno de B. Agora, mais, a gente está dividindo esse termo aqui de cima, né, que é o seno mais B, por cosseno de A vezes cosseno de B. Então vai ficar as duas parcelas divididas por esse termo, cosseno de A vezes cosseno de B. Seno B, cosseno A, dividido por cosseno de A. E o que a gente faz no cima tem que fazer também embaixo. Então vamos dividir esse denominador tudo por cosseno de A vezes cosseno de B. Isso vai caber tudo na folha. Aí menos. Vamos repetir o seno de A. Seno de B dividido por cosseno de A vezes cosseno de B. E aqui nós vamos ter várias simplificações. Só relembrando, né, que isso aqui, como eu vou levantar a folha, eu vou escrever essa parte. O que a gente está fazendo aqui é a tangente de A mais B. Quais vão ser as simplificações que vão surgir? No numerador, na primeira parcela do numerador, que é essa fração, a gente tem termos semelhantes, que é o cosseno de B com cosseno de B, que a gente vai poder cancelar. Nessa outra também, tem o cosseno de A aqui multiplicando e tem o cosseno de A dividindo. Então, eu também posso cancelar aqui o cosseno de A. De tal forma que aqui em cima, nessa primeira parcela, vai ficar seno de A sobre cosseno de A, que é a tangente. E na segunda parcela sobrou apenas seno de B dividido pelo cosseno de B, que é a tangente de B. E aqui embaixo também dá para a gente cancelar, né? Cosseno de A vezes cosseno de B dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, fazer aqui, isso aqui tudo vai dar 1. E aqui não dá para cancelar, mas a gente sabe que seno de A sobre cosseno de A é tangente, e tangente de A, e seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. Ou seja, colocando agora as simplificações, nós vamos ter que é na primeira parcela, aqui, a gente cancelou cosseno de cosseno de B, então restou apenas seno de A sobre cosseno de A, que é a mesma coisa aqui, tangente de A. Agora, mais seno de B sobre cosseno de B dá tangente de B. E embaixo, o número do primeiro dá 1, menos seno de A sobre cosseno de A é a tangente de A. E seno de B sobre cosseno de B é a tangente de B. Então, isso aqui é exatamente a tangente de A mais B. E essa aqui é a fórmula de adição de arcos para tangentes, que você vai ver nos livros do ensino médio, que a gente vai utilizar também no nosso curso. Fala, professor, mas eu poderia usar essa aqui que eu desenvolvo e chego nisso, né? Substitui isso aqui? Pode usar também, claro. Mas se você já está em alguma situação, você já sabe quem é a tangente de A e a tangente de B, eu posso encontrar quem é a tangente de A mais B em função da tangente de A e da tangente de B. Mesmo sem saber quem é um seno e quem é um cosseno desse ângulo. Então aqui tem uma vantagem que eu posso encontrar a tangente da soma a parte da tangente de cada um dos dois arcos. Aí a gente também pode encontrar a tangente da diferença, né? Ou seja, aqui a gente fez tangente de A mais tangente de A menos B. O procedimento é exatamente esse mesmo que a gente fez aqui, só que a única diferença, vamos ver qual é a única diferença que vai surgir. Se eu quisesse fazer a tangente de A menos B, então crescendo de A menos B, só crescendo de A menos B. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar
mais, né? Não sendo diferença, quando tem mais vai ficar menos. Só vezes seno de A menos B, aqui é um menos. E cosseno de A menos B, que vai ficar um mais. Vai ficar um menos aqui e um mais aqui. Então vai ficar um menos aqui e um mais aqui. Ou seja, no final das contas, eu já hago um exercício, mas como a única modificação é quando aqui onde tem um mais vai passar a ser um menos. E aqui onde tem um menos vai passar a mais, então a gente até escrever aqui já de cara. Então a tangente da diferença, A menos B, vai ser exatamente igual. Vai caber na folha. Tangente de A, aqui onde é mais é um menos, vai ficar tangente de B, dividido por 1, onde aqui é um menos vai ficar mais. Tangente de A vezes tangente de B. Então essas são as fórmulas de adição para as principais funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Você pode brincar em casa, se divertir, fazer para secante, para cossecante, para cotangente. Vamos fazer algumas aplicações dessas fórmulas de adição. A primeira delas é envolvendo o que a gente já fez no começo do curso, que era, a gente fez o seno de 2θ, né? 2A, no caso, vou colocar aqui 2A, que eu não quero colocar 2θ. A gente demonstrou que quando a gente tem um ângulo agudo, o seno de 2A, relembrar aqui o momento de nostalgia das posições anteriores, nós no começo do curso, a gente demonstrou que o seno do dobro de um ângulo, que eu chamei de θ, era 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Foi uma coisa que a gente fez no nosso curso. E também para o cosseno, né? O cosseno. A gente fez para o cosseno também. Não me lembro se a gente fez para o cosseno. Então a gente fez isso para um ângulo θ, só que quando a gente fez aquilo, esse ângulo θ, ele era um ângulo agudo, ou seja, menor do que π sobre 2 e maior do que zero. Menor do que 90 graus, maior do que zero. Nós vamos demonstrar que essa fórmula vale, na realidade, para qualquer que seja o ângulo, utilizando a fórmula de adição que a gente acabou de demonstrar, né? Que a gente acabou de demonstrar, que a gente acabou de relembrar. Então, seno de 2A é a mesma coisa que seno de A mais A. E agora a gente pode utilizar a regra do seno da soma. Como é que é? Seno A cosseno A mais seno A cosseno A, né? Que é seno primeiro e seno segundo. Então vai ser seno de A vezes cosseno do segundo, que também é A, mais agora seno do segundo, que é A. Então vai ficar seno de A vezes cosseno do primeiro, que também é A. Então cosseno de A. Então deu seno A cosseno A na primeira parcela, na segunda também. Então uma coisa mais ela mesma é 2 vezes essa coisa. Então dá 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A. Então o seno do arco duplo é exatamente o produto do seno pelo cosseno do arco vezes 2. A mesma coisa a gente pode fazer para o cosseno. O cosseno do duplo arco, de 2A. Aí você vai fazer como antes, vai ser o cosseno de A mais A. Aí vai usar a fórmula de adição para o cosseno da soma é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno ao quadrado de A, menos, né, porque o cosseno você muda para o sinal, seno do primeiro vezes seno do segundo. Como o primeiro e o segundo é igual a A, vai ficar seno de A vezes seno de A, que é seno ao quadrado de A. E nós podemos fazer ainda para a tangente. Aproveitar que a gente fez para o seno, para o cosseno, foi para a tangente. Quem é a tangente do dobro de um arco A? A tangente, você soma. Lembra que é a tangente que a gente acabou de encontrar? O tangente da soma dos dois arcos vai ser a soma da tangente de cada um deles, dividido por 1 menos o produto da tangente de cada um deles. Então, como aqui é 2A, então vai ficar. Vou fazer como antes, passo a passo. Tangente de A mais A. E isso é igual a. A gente faz tangente do primeiro, que é A, mais tangente do segundo, que também é A, vai ficar tangente de A mais tangente de A, dividido por 1 menos. Aí você vai fazer tangente do primeiro, tangente de A vezes tangente do segundo, que é A também, vai ficar tangente ao quadrado de A, que é tangente de A vezes tangente de A. Ou seja, isso aqui dá igual a
Tangente de A mais tangente é 2 vezes a tangente de A. Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Bem, qual é a importância de fazer essa parte do seno, cosseno e tangente do arco duplo? É que é um exercício que vocês tentaram fazer no primeiro capítulo, que você poderia representar qualquer um das funções trigonométricas de um ângulo em função apenas da tangente, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então esse aqui, ó, seno de 2A, que está bem aqui, que é 2 seno de A cosseno de A, nós vamos tentar reescrever como sendo uma expressão em função da tangente. E essa propriedade vai ser muito útil quando a gente for estudar, por exemplo, equações trigonométricas e em alguns outros cursos mais avançados para vocês de trigonometria ou de geometria. Ou em cálculo também pode ser que precisa. Por exemplo, a gente mostrou aqui o seno de 2A. E agora estou fazendo o exercício do livro, tá? Que muita gente pediu. É 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A. Eu quero escrever isso aqui em função da tangente. Uma coisa é certa, que eu, sendo 2A sendo dessa forma, se eu dividir aqui por 1, vai mudar o resultado da expressão? Não, né? Porque o número dividido por 1 é ele mesmo. Só que eu vou reescrever o 1 utilizando a identidade fundamental. Relembrando, a identidade fundamental é 1 é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. E aqui em cima, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Como eu quero colocar tudo em função da tangente, eu tenho que fazer aparecer a tangente aqui nessa divisão. A tangente é seno sobre cosseno. Então, aqui tem seno de A. Se eu dividir uma vez pelo cosseno de A, ó, aqui em cima, deixa eu reescrever para ficar mais fácil de explicar. No numerador está assim, seno de A vezes cosseno. Tem um 2 aqui multiplicando. Se eu quero fazer aparecer a tangente, aí você fala, professor, então vamos dividir tudo pelo cosseno de A. Se eu dividir tudo pelo cosseno de A, vai aparecer aqui a tangente. Mas não vai, porque quando eu fizer cosseno de A vezes cosseno de A vai cancelar. Então, em vez de dividir apenas pelo cosseno de A, eu vou dividir pelo cosseno ao quadrado de A, que é cosseno de A vezes cosseno de A. Porque quando eu fizer isso, eu vou cancelar um cosseno com esse cosseno, vai ficar seno sobre cosseno. Claro, o que eu faço no numerador, que é a parte de cima, eu também tenho que fazer no denominador. Então, eu vou pegar essa expressão, que está aqui, e vou dividir tanto o numerador pelo cosseno ao quadrado de A, como o denominador pelo cosseno ao quadrado de A, porque aí não vai alterar a igualdade. Isso vai ser igual a... Vamos colocar, porque vai ter mais conta. Então, vai fazer 2 seno de A vezes cosseno de A dividido pelo cosseno ao quadrado de A. Então, foi passo a passo. 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A dividido pelo cosseno ao quadrado de A, que é cosseno de A vezes cosseno de A. Então, dividido no numerador, também tem que dividir o denominador. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Então, vamos dividir tudo pelo cosseno ao quadrado de A. Então, vou dividir a primeira parcela. Cosseno ao quadrado de A mais, também tem que dividir a segunda parcela. Pronto. E agora a gente vai procurar aqui simplificações. Tem termos que a gente pode fazer. Que é aqui, ó, cosseno de A com cosseno de A dá 1. Cosseno ao quadrado de A com cosseno ao quadrado de A é um número por ele mesmo. Claro, quando o número A não é zero. Quando o cosseno aqui não é zero, desculpe. Então aqui vai dar 1. E aqui seno sobre cosseno é tangente. Como é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de A, vai dar tangente ao quadrado de A. Ou seja, então com essas simplificações, nós vamos ter que o seno de 2 vezes A vai ser igual a... Cadê? Em cima deu 2 vezes a tangente de A, que eu cancelei.
E embaixo deu quem? Deu 1 mais a tangente ao quadrado de A. Então, nós conseguimos escrever o seno do arco duplo como sendo em função da tangente do arco. Eu não vou fazer aqui, mas é da mesma maneira que a gente fez isso. Pode ser feito para o cosseno de um ângulo. A gente já encontrou para a tangente. Eu vou só colocar aqui o resultado para cosseno, que é dessa mesma maneira que a gente trabalha, tá? O cosseno de 2A vai ser igual, acho que é 1 menos a tangente ao quadrado de A dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de A. E para a tangente a gente já fez ainda há pouco. A tangente de 2A é igual a... Deu 2 vezes tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A ao quadrado. Cadê a folha que a gente acabou de fazer? Deixa eu dar um pause aqui para eu pegar.